Minha irmã, meu irmão, chegamos à Semana Santa. O caminho quaresmal percorrido até aqui desemboca na Semana Maior, como é costume dizer. Nossos corações fiquem mais atentos à Palavra de Deus para celebrarmos com dignidade e fé os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito contribui para a espiritualidade cristã o exercício de escutar e meditar a Palavra de Deus, passos fundamentais para a vivência da fé. Além disso, exercite sua atenção para os sinais do amor de Deus presentes em sua vida e na sua história. Eles são também apelos do Senhor para que seu reino ganhe em seu coração e em nossos corações prioridade e testemunho de vida. Preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, hoje a Igreja celebra a Vigília Pascal, a mais solene de todas as celebrações litúrgicas. São várias as leituras proclamadas. Escolhemos meditar o texto da Epístola ou Carta de São Paulo aos Romanos. O texto está inserido no contexto da argumentação paulina sobre a transformação operada pela graça no cristão. O apóstolo Paulo expõe a relação entre batismo e morte e ressurreição, demonstrando que a vida nova em Cristo implica um rompimento definitivo com o pecado. O batismo não é apenas um rito externo, mas um mergulho profundo na morte e ressurreição de Cristo, inaugurando uma nova existência. Nos versículos 3 a 4, Paulo lembra que os cristãos foram batizados na morte de Cristo, ou seja, o batismo os une intimamente ao mistério pascal. A imersão nas águas representa a morte do homem velho e a saída das águas simboliza a ressurreição para uma vida renovada. Assim como Cristo venceu a morte pelo poder de Deus, também os batizados devem caminhar em novidade de vida, libertos da escravidão do pecado.
Nos versículos 5 a 7, o apóstolo aprofunda essa união, afirmando que estar plantado junto a ele na semelhança da sua morte significa compartilhar de sua vitória. O velho homem, expressão que remete à humanidade caída e dominada pelo pecado, foi crucificado com Cristo, de modo que o pecado perdeu seu domínio sobre os fiéis. A morte para o pecado significa um verdadeiro êxodo, uma passagem para a liberdade dos filhos de Deus. Nos versículos 8 a 10, Paulo declara que assim como Cristo ressuscitou e já não morre mais, também os cristãos, unidos a Ele, participam dessa vida nova. A ressurreição de Cristo é definitiva e assegura a vitória sobre a morte e o pecado. Aquele que ressuscitou não está mais sujeito ao domínio da morte, e essa verdade se estende a todos os que pertencem a Cristo. O versículo 11 conclui com uma exortação fundamental. O cristão deve considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Essa não é uma mera mudança de status espiritual, mas um chamado à conversão contínua. Viver para Deus significa abandonar as inclinações da velha vida e permitir que Cristo reine plenamente no coração e nas ações. Essa passagem tem uma aplicação profunda para a vida cristã hoje. O batismo não é apenas um rito inicial da fé, mas um compromisso de vida. A vitória de Cristo sobre a morte deve ser refletida na maneira como os cristãos vivem diariamente, rejeitando tudo o que escraviza e assumindo a liberdade dos filhos de Deus. A luta contra o pecado, a renovação da mente e a vivência da graça batismal são desafios permanentes. Assim, essa passagem nos convida a redescobrir nossa identidade em Cristo e a viver de modo coerente com a ressurreição, testemunhando ao mundo a plenitude da vida nova em Deus. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.